Pessoal, nós vamos trabalhar esse conteúdo que são ângulos. Vocês já tiveram uma noção, né? Mas vamos revisar. Aqui nós temos o ângulo APB. Ângulo é essa região aqui, ó, compreendida entre essas duas semirretas, semirreta PA e a semirreta PB. Então, nós vamos estudar aqui, revisar aqui os elementos do ângulo. Então, P é o vértice, PA e PB são os lados e APB é o ângulo. Então, no vértice tem o chapeuzinho. Agora, vocês observam esta figura aqui. Então, vocês têm uma região pintadinha de vermelho, a outra de verde. Então, vamos trabalhar o que são ângulos consecutivos. Então, ó, ângulos consecutivos possuem o mesmo vértice e um lado comum. Então, por exemplo, essa dupla aqui, ó, o ângulo AOC e o ângulo AOB. Então, vocês estão observando que o lado OA é comum para os dois. Então, basta que tenha o mesmo vértice e um lado comum, é o ângulo consecutivo. Um outro exemplo é o ângulo AOC e o ângulo BOC. O que tem que ter? Mesmo vértice, os dois têm o mesmo vértice O. E um lado comum, que no caso é o lado OC. Mas se vocês observarem, o ângulo BOC está dentro do ângulo AOB. Então, o ângulo AOC tem a região vermelha e a região verde. Agora, vamos para outro ângulo consecutivo, que é o AOB e o BOC. Observe que ele tem uma diferençazinha em relação a esses dois pares. Então, olha, neste primeiro exemplo, este ângulo aqui estava dentro do todo. No segundo exemplo, este ângulo de pintinha verde estava dentro do todo. Então, tem pontos internos comuns, não pode ter. Mas nesse não, olha, o ângulo AOB é só a bolinha vermelha. O ângulo BOC, só a bolinha verde. Ângulos desse tipo, nós chamamos de ângulos adjacentes. Então, eles são consecutivos, então tem que ter um lado comum e não pode ter pontos internos comuns. Por exemplo, não pode ter nenhuma região, nesse caso aqui, que tenha pontinhos verdes e pontinhos vermelhos ao mesmo tempo. Então, entendido? Olha, ângulos consecutivos, basta que tenha apenas um lado comum, o ângulo tem que estar dentro do outro. Agora, o ângulo adjacente, além de ser consecutivo, que é o lado comum, não pode ter pontos internos comuns, então um não pode estar dentro do outro. Então, aqui eu tenho AOB e BOC, são ângulos adjacentes, porque tem um lado OB comum, e onde é vermelho, onde é verde, e não tem região vermelho e verde ao mesmo tempo. Então, não tem pontos internos comuns. Entendido, galera?